Bom dia, graça e paz a todos. Estamos num dia diferenciado. Quero aqui parabenizar o coro IBNC, parabenizar o Lucas e a Daniela e toda a equipe. Nós tivemos de tudo aqui hoje: samba, happy day, foi bom. Eu só queria que o Luiz Felipe me explicasse onde ele aprendeu a dançar. Porque ele estava dançando além da curva, né? Bem, ungido até demais, né? Missionário Iron, como é que tá? Tudo bem? Estou devendo uma ligação para você, né? Hoje à tarde tem como a gente conversar? Ótimo, então. Queridos, nós vamos dar continuidade. Hoje é um dia importante porque estamos comemorando o dia da Bíblia, mas também estamos comemorando por antecipação o Natal. Já estamos nesse espírito de Natal, não é? A gente encontra muita igreja evangélica, muitas igrejas evangélicas, desconstruindo a data do Natal. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe? A internet está repleta de franco-atiradores, desconstruindo tudo. Isso é bem um retrato da sociedade pós-moderna. Parece que tudo que foi estabelecido é conspiratório, tudo que foi estabelecido está perdendo o valor, né, a originalidade. Olha, queridos, nós sabemos bem que Jesus não nasceu nessa data, mas nós não temos outra. Vamos ficar com essa, não é? Faz-se uma apologia gritante contra os enfeites de Natal. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? Porque desconstruir é muito fácil. Então, não vou dizer que ficar fazendo árvore de Natal para baixo e para cima é genuinamente correto, mas não devemos demonizar da forma que tem sido demonizado. Acredito que nós somos equilibrados, né? O batista, ele é equilibrado. E nós vamos manter a nossa fé equilibrada, sem extremo, né? Eu te convido para abrir 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Eu vou ler do versículo 9 até o versículo 11. 1 João 4, de 9 a 11. Está bem no finzinho da Bíblia, tá? Eu quero que você abra a Bíblia conosco. Está bem no finzinho da Bíblia. Palavra do Senhor aqui, eu vou ler na revista Almeida, na tradução Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução oficial da nossa igreja. A palavra do Senhor diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Vamos ler mais uma vez agora a igreja comigo. Vamos lá? Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco,
que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos uns aos outros. Ok, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, traz uma palavra ao nosso coração nessa manhã, uma palavra carregada da Tua unção, da Tua presença. Meu Senhor, que esse espírito natalino, ele não seja apenas superficial, mas profundo em nossas vidas, no entendimento do que é o nascimento de Jesus. Meu Pai, abençoa todos que aqui estão, abençoa-nos com a Tua mão de poder, nos livrando de tudo aquilo que porventura não agrada o Teu coração. Nos prepara para a virada do ano, agora na contagem regressiva, e nós queremos começar um novo ano e uma nova vida em Jesus a cada dia, pelo poder santo do Salvador. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar do amor, tá? Eu vou falar do amor revelado. O eixo temático deste pequeno texto que nós aqui separamos é o amor, tá? O tema aqui é amor. Agora, quem está falando de amor aqui não é um qualquer, é o apóstolo amado. Se tem alguém que fala com propriedade sobre o amor, é João. Se tem alguém que fala da divindade de Jesus com propriedade, é João. Então você vai ver que João o tempo todo ele está entre o amor, a divindade de Cristo e a verdade. Então, nós precisamos falar do amor, não apenas como uma página que está se virando, né, de um ano para o outro, mas numa constância durante todo o ano. João escreveu essa carta aproximadamente entre 85 e 95 depois de Cristo. Ela é a carta principal das cartas joanina. Primeiro porque ela está falando do amor, ela é uma carta pastoral, ela é uma carta teológica, ela é uma carta apologética, ela é uma carta de profundidade singular. E quando nós somos perguntados sobre eu quero ler a Bíblia, por onde eu devo começar? Normalmente a gente indica o Evangelho de João. Aí a pessoa termina e fala, e aí pastor, já li o Evangelho de João. Leia as cartas de João. Por quê? Porque ele é um apóstolo que escreveu não apenas para o povo daquela época, mas é um farol que atravessa os milênios, os séculos, né? Os milênios e chega até nós com uma clareza. É o Evangelho escrito para todo mundo, para todos os povos. O Evangelho de João, ele é muito importante. E eu quero entrar no texto aqui, para nós falarmos efetivamente sobre o amor. A língua portuguesa ela é muito limitada, nós sabemos disso. E quando a gente fala em amor, às vezes a gente não está falando do amor, está falando de outra coisa. Ontem à noite, lendo um pouco sobre o amor, veio no texto que eu estava lendo, a letra de uma música que é conhecida de muitos aqui. Uma música do mundo que fez muito sucesso
que deixou os compositores dessa música milionário, e os cantores que cantaram essa música se tornaram muito conhecidos na década de 80. E a música diz assim: doente de amor procurei remédio na vida noturna, como a flor da noite. Lembra dessa música? Vocês não lembram não, vocês não ouviram essa música. Eu tenho certeza. Não, se você ouviu, eu vou até te perdoar. Agora, se você ainda ouve... E às vezes as pessoas não sabem o que é flor da noite. Flor da noite é uma prostituta. E outra coisa, irmão, como é que fica doente de amor? Me fala. Que amor é esse? Que amor é esse que deixa alguém doente? O amor não veio para adoecer, o amor veio para curar. Não é verdade? Ontem à noite ainda, olhando algumas coisas na internet, saiu, acho que foi pela manhã agora, saiu uma notícia que um cantor muito conhecido, cantor de bolero, muito conhecido, aqui de Goiás, diga-se de passagem, morreu, acho que nessa noite ou ontem, não sei. E esse cantor foi aquele que matou a esposa em 1981, numa casa de show, numa boate. E ele entrou e alvejou ela e a matou. Ele cumpriu pena aqui no Sepaigo. E ele falava de amor. E o amor que ele falava era entre tapas e beijos. Outra música conhecida. Você percebe que a cultura popular, ela presta um desserviço? Você percebe que a cultura popular, ela é lixo e ela, na verdade, poetiza aquilo do qual ela não conhece? Aí disseram na página dos jornais, na época, eu já tinha quase 20 anos naquela época, matou por amor, matou para lavar a honra, matou por amor. Que amor é esse? Ou a Bíblia não sabe o que está dizendo, ou não sabe o que está dizendo o povo. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. E a língua portuguesa é pobre, volto a falar. Porque esse amor que leva alguém a ficar doente, não é o amor que Jesus expressou por nós. Esse amor que leva alguém a matar, não é o amor que Jesus dedicou a nós. Porque o amor que Ele nos dedicou, não levou a matar, mas o levou a morrer. Então o verdadeiro amor é o amor da renúncia. É o amor que não cobra nada. É o amor que não pede nada em troca. É um amor que nós até não conhecemos, na verdade. Então, aqui nós temos algumas coisas, algumas pepitas importantes nesse texto. Eu intitulei a mensagem O Amor Revelado. Tá? Nós vamos trabalhar dentro desse quadrado, o amor revelado. Quando nós entramos no texto, a coisa fica bem mais clara. Diz assim, nisto está o amor. Deus está revelando o que é verdadeiramente o amor. Então, quando a gente quiser aprender sobre esse tema, sobre esse eixo temático, o amor, vamos para as páginas da Bíblia, porque ninguém fala mais e melhor do que o próprio Deus, que nos amou de tal maneira. O amor, ele é tão difícil de ser explicado, que João 3,16 diz, olha, Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? É uma maneira tão profunda, tão larga, tão extensa, tão condensada, que a gente não consegue entender e a Bíblia às vezes não consegue expressar. Mas aqui, João, ele está dissecando melhor para nós, destrinchando, numa linguagem bem coloquial, ele está destrinchando para nós um pouco sobre
esse quesito, esse ícone chamado amor. Nisso está revelado. Ele está dizendo, a partir de agora eu consigo te explicar efetivamente o que é o amor. O amor se revela da seguinte forma: o amor é isso que eu vou te apresentar aqui agora. E ele vai dizer assim: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Irmãos, ninguém pode dar o que não tem. Se o homem não conhece o amor, como ele pode expressar o amor por Deus ou pelo próximo? Um homem que entra dentro de uma casa de show e atira numa mulher indefesa, não importa o que ela tenha feito, isso não vem ao caso. Só tem um que pode tirar a vida, aquele que constituiu a vida. E aí esse homem entra lá e atira naquela mulher covardemente. É o que hoje se chama, vulgarmente, de feminicídio. Eu digo para você, esse homem não conhece o amor. Esse homem não sabe o que é o amor. Porque o que ele entregou naquele momento é o que sobejava na sua vida. E o que sobejava na sua vida não era amor, era ódio. Então a Bíblia está dizendo, o amor revelado, não é que nós tenhamos amado a Jeová, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Dentro do eixo temático amor, a primeira coisa que salta aos olhos aqui é a origem do amor. Deus está fazendo aqui um estudo de uma forma clara, dizendo, olha, não em que nós tenhamos amado a Deus. Sabe qual é a origem do amor? A origem do amor vem de Deus. Por que que o homem não consegue entender o amor? Porque o amor é alienígena. O amor não é deste mundo. O amor não foi criado dentro do nosso lapso de tempo. O amor não é uma criação humana. Da mesma forma que nós não entendemos o pecado também não é desse mundo. O pecado entrou nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Não é o homem que criou o pecado, muito menos não é o homem que criou o amor. Por isso é tão difícil definir pecado, e por isso é tão difícil ainda mais definir o amor. Então qual é a origem do amor? O amor é eterno, o amor é Deus. A origem do amor é das mansões atemporais onde Deus habita. Quando você continua aqui, você vai ter ainda mais informação. O amor de Deus para conosco, 2 pontos. Deus enviou o seu Filho. O amor é fruto de uma missão. O amor vem de um mundo que nós conhecemos. O amor vem de uma perda, porque quando Jesus vem ao mundo, Deus está abrindo mão da sua presença lá na dimensão onde Ele habita. Ele está compartilhando conosco o fruto desse amor ou a essência desse amor. Então Jesus, irmãos, quando Ele decide habitar entre nós, quando Jesus decide morar conosco, Jesus está numa obra missionária e Ele está derramando amor. Vocês já tentaram entrar em alguma coisa que não te cabe? Sim ou não? Dá o quê? Dá claustrofobia, dá ou não dá? Eu vi ontem um filme, um pequeno trecho, um filme, de uma mulher entrando dentro de um buraco, que mal cabia ela. Eu comecei a passar mal só de olhar aquela mulher tentando entrar dentro daquele buraco.
numa rocha, num sol escaldante. Olha só, irmãos, como é difícil para nós entrar num local de difícil acesso. E Jesus, ele entrou no lugar mais ínfimo, no lugar de muito difícil acesso, que é um planeta na periferia de uma galáxia. Que é um planeta desconhecido da mídia cósmica, com certeza. Ele entrou numa cidade muito pequena e não deu claustrofobia em Jesus. Ele entrou dentro de um útero de uma mulher. Olha que coisa, esse é o mistério da encarnação, o mistério da piedade. Jesus, ele entra dentro de um lugar que não o cabia, porque Deus não cabe naquilo que ele criou. Ele é maior do que tudo que ele criou. Então ele entra dentro de um útero de uma mulher, de uma cidade desprezível, de um estado desprezível, de uma nação pequena, num planeta escuro. E ele não teve vertigem, ele não teve fobia, ele não teve pânico, e ele se submeteu a esse quadrado no qual nós estamos. Então, essa missão de Jesus é para que ele, vindo ao mundo, ele se tornasse como um de nós, para que nós pudéssemos, junto com ele, subir de nível. Jesus veio aqui para elevar a nossa régua do entendimento, mas para ele vir aqui, ele teve que se diminuir, ele teve que se esvaziar. E a palavra grega para esse esvaziamento é kenosis. Você não tem noção, irmão. Imagina você agora tirando essa roupa aí, essa camisa de R$300, tirando essa calça aí do mesmo valor, esse sapato aí, samelo, tirando aí toda essa indumentária e vestindo uma roupa de um mendigo. Você tomou banho ontem, agora você vai ficar 30 dias sem tomar banho. Você não vai fazer a barba, você não vai depilar. Você vai se esvaziar. Perfume, só o que você tem no corpo. Você não vai poder usar nada, nem cachemire buquê, nada. Nem avanço, lembra do avanço? Vocês lembram do avanço, né? Lembra do Rexona, acho que ainda tem o Rexona, né? Carnaval, sabonetezinho Carnaval. Sabão de bola feito de soda. Aquilo você passa na pele e arranca o couro. Então, queridos, você vai se esvaziar. Se isso não for amor, o que é amor? Se tornar um mendigo para salvar o mendigo. Então Jesus, ele é o catalisador, aquilo que acelera o processo, aquilo que eleva o nível. Então nós temos aqui, irmãos, nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho. Aqui nós já não temos mais a origem do amor, nós temos a instituição do amor. O amor está sendo instituído no nosso mundo. Primeiramente, a origem, o amor vem de Deus. Segundo, a institucionalização do amor se dá de que forma? Ela se dá não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então, quando Jesus nos ama, Ele estabelece no nosso mundo, na nossa temporalidade, no nosso espaço, na nossa circunstância, Ele estabelece o amor. Aqui está
instituído o amor. Então nós temos, em primeira instância, a origem, agora nós temos um enquadramento do amor na nossa dimensão, no nosso tempo, no nosso espaço. Olha como Deus vai trabalhando. Isso aqui é um ato metodológico, são as metodologias que Deus usa para trabalhar. Se você continua um pouco mais, aí você vai dizer assim no versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós temos a origem, nós temos a instituição do amor nesse trecho, e agora nós temos a reciprocidade do amor. No bom sentido, não tem nada mais viral do que o amor. O amor, ele é contagiante. O amor, ele é volátil. O amor é sobejante. O amor, ele se espalha. Ele alcança o próximo. Quando Deus fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, é redundante para quem conhece o amor. Tá? Eu vou num pouco da filosofia agora, preste atenção comigo. Se você conhece o amor, e se você tem o amor dentro de você, o que Jesus falou é redundante. Por quê? Porque se você conhece o amor, e você tem o amor, e você sabe amar, amar a Deus é sine qua non, é automático. E amar o próximo da mesma forma. Eu não preciso fazer força para amar o meu próximo. Por quê? Porque o amor, ele é sobejante. Eu não preciso fazer força para amar o meu amigo, o meu vizinho, a minha esposa, os meus filhos. Por quê? Porque o amor, ele é contagiante. O amor, ele é viral. No bom sentido, porque a palavra vírus significa veneno, mas nesse caso aqui, eu estou dando uma outra significação para o vírus, tá? Então, gente, preste atenção, nós temos a origem do amor, agora nós podemos falar. A origem do amor é qual? A origem do amor é Deus. A instituição do amor se deu como? Jesus se tornando homem, ele instituiu o amor entre nós. E a reciprocidade do amor é o quê? É porque quando Jesus institui o amor na nossa vida, automaticamente esse amor, ele começa a alcançar outras pessoas. Está vendo como funciona? Assim também se deu o pecado. Só que o pecado, irmãos, diferentemente do amor, o modus operandi do pecado é diferente do amor, porque o pecado, ele foi introjetado no DNA do homem. E a forma como Deus implanta o amor em nós é diferente da forma como o diabo trabalhou. O diabo foi covarde. Quando o homem estava sendo formado, ele sabia que se ele colocasse ali uma pedra, um tropeço, aquilo entraria no DNA da raça. Agora Jesus pega uma raça pronta. Jesus pega uma raça condenada. Não tem mais como ele introjetar o amor no DNA, porque a raça já está formado, o genoma já está formado. Agora, como é que Jesus vai fazer? Jesus vai implantar o amor dele no seu coração. Enquanto o diabo trabalha a nível de DNA, Deus trabalha a nível de entendimento, de desconstrução e de plantação e implantação do amor dentro do seu coração. Olha como Deus é maravilhoso, irmãos. Para tudo ele tem um remédio. Já que ele não pôde trabalhar a nível de DNA, porque o homem estava pronto, ele foi no órgão mais nobre do homem, que é o coração, porque o coração bombeia 5.000 litros de sangue por dia.
E o coração, fazendo esse trabalho dinâmico, ele consegue oxigenar todo o corpo, ele consegue oxigenar o cérebro. Quando Deus põe o amor no coração do homem, ele está fazendo com que o coração bombeie amor para todas as células, para todos os tecidos, para todos os órgãos. Olha como Deus é sábio. Sabe por que você consegue amar? Porque o amor, ele agora não é algo que você não conhece. Não é algo que você carrega desconhecidamente. Porque o pecado a gente carrega e a gente nem sabe direito por que a gente peca. Agora, porque você ama, você sabe. Porque você ama, porque Jesus te amou primeiro. Você ama porque Deus te amou primeiro. No princípio do discipulado é assim: eu faço e você olha, depois eu faço e você faz comigo, depois você faz e eu olho. Jesus veio ao mundo para fazer, depois ele ensinou os homens a fazerem, agora nós estamos fazendo e ele está do céu olhando. É exatamente um processo de discipulado. O que Deus está fazendo conosco é discipulando. Por isso ele diz lá em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, fazei discípulos, porque é o que eu vou fazer, é o que eu estou fazendo. Então preste atenção, irmãos, o amor está plantado dentro de você. Você já viu como é que Jesus amou? Agora ame para que Jesus veja você amando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o amor revelado. Esse amor não é um amor escondido, abscôndito. Esse amor é um amor revelado. Está fácil para nós agora, gente. E depois que a gente faz, aprende a fazer, a gente faz de forma natural, não mecânica. Porque não tem como amar de forma mecânica. O amor você só consegue expressar se a tua essência entrar em simbiose com quem é amado. Você está entendendo o que eu estou falando? Todo domingo você vem aqui para quê? Todos os domingos você vem aqui para quê? Para mais uma aula de amor. Sim ou não? Ficar sentado nesse banco duro é sacrifício ou é amor? Ouvir uma pessoa falar por 50 minutos é sacrifício ou é amor? Participar da ceia todo mês é sacrifício ou é amor? Então foi através do sacrifício que Jesus nos ensinou a amar. E agora nós não temos mais que sacrificar. Porque agora nós podemos amar, e amar é obedecer. Por isso que a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Agora você não tem mais que sofrer. Agora tudo que você passar nessa vida, você encara como uma forma de exercício do amor que Deus plantou dentro do seu coração. Amém? Entenderam a mensagem? O que nós vimos aqui, irmãos, talvez você não está percebendo o que está acontecendo. A nossa igreja está sendo revitalizada. O louvor da igreja está sendo revitalizado. Tem sangue quente, tem sangue nobre, trabalhando no louvor da igreja. E não é porque é meu genro e nem a minha filha, não é negativo. Eles, antes disso, eles são chamados e enviados por Deus, porque Deus ama essa igreja e Ele quer renovar, ressignificar, revitalizar o tempo todo. Está vendo quando alguém resolve a exercitar o amor? O que esse casal tem feito aqui não é sacrifício, é amor. Por que que o Espírito Santo se alegra? Eu senti vontade de chorar ali muitas vezes. Eu vi crianças cantando e chorando. A Mirela cantava e chorava. O que é isso, irmão? Ah, pastor, é sacrifício. Não, irmãos, é amor.
é o amor que nos movimenta, é o amor que nos impulsiona, o amor à obra, porque o que Jesus fez por nós é anos-luz à frente do que nós fazemos por Ele. Então, para finalizar, eu quero deixar com você assim, ó. Jesus, primeiramente, fechando o amor, tá? Jesus, primeiramente, pagou o preço. Jesus, primeiramente, assumiu a culpa. Primeiro ato do amor de Jesus, assumiu a culpa. Segundo, pagou o preço. Terceiro, restaurou a comunhão. Todo amor em prol de um desvalido envolve assumir culpa, pagar preço e restaurar a relação. Quem religa o homem a Deus não é a religião. A palavra religião significa, em latim, religare. Religare. Então, para muita gente, o importante é ter uma religião. Não, Deus está em toda a religião. O importante é ter uma religião. Opa, quem religa o homem a Deus não é a religião. Não são os ismos que religam o homem a Deus. Quem religa o homem a Deus é quem morreu pelo homem vindo de Deus. Ele assume a culpa, ele paga o preço e ele restaura a comunhão. Amém? Quero deixar essa palavra com você, quero orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração. Meu Pai, o entendimento só é permitido pela iluminação do Teu Espírito. Pai de amor, obrigado porque o Senhor decodificou a palavra nessa manhã. Obrigado porque o Senhor tirou o véu desse texto. Obrigado porque o Senhor revelou o amor aos nossos corações. E assim como Jesus nos ensina a reconhecer o erro, a culpa, a assumir as culpas, assim como Jesus nos ensina a pagar o preço em prol desta obra, e assim como Jesus nos ensina a restaurar as relações. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Eu te louvo e eu te bendigo hoje e sempre. Amém.